a primeira coisa que eu percebi é que um quadro, um close de um rosto com medo, isso era uma coisa que bateu muito forte nas pessoas, como linguagem, né? O filme ele usa planos muito abertos, mas isso foi uma coisa discutida com a equipe, já estava no roteiro. Ele economiza alguns closes muito especiais para momentos especiais, e metade desses closes são de gente com medo. Então, esse quadro de um rosto com medo, ele tem uma identidade muito forte de cinema de gênero. Isso é extremamente universal. É claro que eu estou respondendo isso para você já com uma visão retrospectiva, porque eu fui aprendendo isso aos poucos. Na verdade, eu acho que eu aprendi isso em Copenhague, no CPH Pix, que foi um festival muito bom que eu fui com o filme. E o texto curatorial do festival falava que o medo é universal. Então essa realidade que poderia parecer um pouco estrangeira para eles, para um dinamarquês, não era estrangeira, era uma realidade palpável, né? Só que eu passei 8 meses viajando com o filme fora do país e finalmente chegou no Brasil em agosto, em Gramado. E aí o filme passou um grau acima em termos de decodificação, né? Porque nós brasileiros temos os plugins para pegar quase tudo ou tudo do filme, né? E é inevitável que algum aspecto se perda na tradução, da mesma maneira que a gente vê filmes russos ou romenos ou japoneses e a gente se apaixona pelo filme, mas alguma coisa a gente não vai entender e é normal isso. Mas ele tem sido muito bem recebido fora do Brasil. E a sexta-feira está estreando em Londres, na Inglaterra. E começaram a sair as críticas inglesas semana passada, hoje já saíram mais duas e são críticas bem positivas e algumas tratam o filme como um, um retrato social e um exercício de gênero, e outras são até muito generosas em tentar entender um pouco esse país distante que é o Brasil através do filme. E isso, claro, me assusta um pouco, porque é como se eu fosse o portador de um retrato, de uma palavra sobre um país inteiro, e isso é um pouco assustador, porque, como eu comecei a falar, o filme é um retrato muito pessoal. Acho que um retrato artístico muito pessoal de uma sociedade, ou de um ambiente, ou de um estado de espírito. Vocês estão ouvindo aí atrás? É mesmo? Sim ou mais ou menos? Não dá para pôr volume no microfone? Desculpem a nossa falha. Tentar falar mais alto. Eu assisti o filme no cinema. Primeiro eu queria te dar os parabéns, assim, e agradecer esse presente, assim, pra gente que gosta de cinema. Eu fui assistir esse filme com os amigos. A gente saiu discutindo horas, assim, um filme que tem muita coisa, assim, eu não queria rotular, assim, mas só um aspecto que a gente discutiu bastante. É, assim, se você teve a intenção, obviamente, me perdoe tentar rotular, não é o caso, tem muita coisa para falar, tenho certeza que muita gente vai fazer muitas perguntas diferentes, mas assim, a gente pensou um pouco sobre a classe média, essa placidez da classe média, e se você tentou retratar um pouco isso, e algumas cenas, assim, se tem a ver aquela estrela cadente, assim, um pouco, sei lá, o leopardo, assim, olha, como aconteceu com a aristocracia, a nossa classe média está indo de mal a pior. Não sei se teve algum eco disso na sua intenção. Uh, Muitas perguntas relacionadas ao filme, elas vêm de uma visão retrospectiva em relação ao filme. E eu, na verdade, comecei lá no início e
eu acho que o filme ele nasce de situações e de ideias que vêm de dentro para fora, né? Elas me parecem boas ideias e eu parto para mantê-las no roteiro e finalmente filmá-las porque elas continuam para mim sendo uma boa ideia, né? Então eu não acho que eu pensei que estaria fazendo um tratado ou uma reflexão sobre o vazio da classe média de forma alguma. Eu apenas retratei ou encenei encenei situações de vida que eu observo e que me parecem muito tensas, né, e irônicas. E eu não acho nem tanto que a ironia é minha, a ironia é da própria situação, porque a gente vive o tempo todo numa sociedade. As sociedades em geral são tensas e sarcásticas, mas talvez por eu ser brasileiro, a minha tendência é achar que nosso país é mais tenso e mais louco e mais estranho do que talvez uma outra sociedade, se eu pudesse escolher a dedo um outro país. E eu acho que o Brasil é um país. Eu acho que é porque eu sou brasileiro, mas eu acho que o Brasil é um país muito, muito dramático, né, muito cheio de tensões peculiares, né, as tensões raciais, as tensões sociais. O Brasil está um pouco como um lobisomem numa lenta metamorfose, né? A questão, acho que há uma quantidade de dinheiro entrando grande no Brasil, certamente em Pernambuco há uma certa sensação de que tem mais dinheiro e tem mais desenvolvimento e de fato está acontecendo, mas isso também traz outras tensões. Então tudo isso para mim me pareceu muito interessante. Eu quis fazer esse filme, mas eu não pensei que estaria fazendo isso como você falou, né? A coisa da Estrela Cadente eu cresci vendo VHS nos anos 80 e também indo para o cinema, claro, nos anos 80 e esse cinema do John Landis e do Joe Dante e do próprio Spielberg, ele faz muito parte do meu imaginário e alguns desses filmes que se passam em subúrbios se passam em subúrbios filmados de maneira realista, mas acontecem incidentes fantásticos nesses subúrbios e às vezes você tem um grupo de crianças conversando e passa uma estrela cadente, é uma coisa que eu gosto e que naquele momento do filme eu achei que seria legal pagar R$ 5.000 para colocar uma estrela cadente no filme. Então, eu queria, se você pudesse falar só um pouco dessa questão da escolha de separar o filme em partes, né? Parte 1, 2, 3, porque me pareceu, agora assistindo a segunda vez, que me veio, a primeira vez não tinha, uma escolha meio delicada, assim, porque ela traz uma certa opacidade que afasta você um pouco, né? Você está entrando e aí, de repente, é bom, de repente, para você ter uma postura mais crítica, né? Te lembrar, isso é um filme, você estava analisando, mas também como autor te coloca, não sei, pode colocar um certo afastamento em relação àquele objeto, não sei. Se você pudesse falar um pouco sobre essa escolha. A divisão por partes, ela não estava no roteiro, ela veio na montagem e até hoje eu posso te dizer, para mim, essas divisões elas são um efeito especial, é um efeito de cena, na verdade. O filme não tem 3 atos, eu nem saberia fazer um filme em 3 atos. Mas na montagem me pareceu que naqueles momentos específicos seria interessante dar uma quebra, né? E tem 4 intervenções gráficas no filme, talvez a Estrela Cadente seja a quinta, que o filme basicamente diz, esse aqui é um filme. Se você contar os zooms também, porque eu tenho recebido muito retorno sobre o uso de zoom no filme, e o zoom diz que é um filme, né, um filme de cinema. A primeira intervenção gráfica é a cartela dos atores no início, e isso é uma pequena irritação minha, porque há uma discussão sem fim sobre os limites entre o documentário e a ficção,
e filmes que começam ficção e terminam documentário. E isso tem sido muito discutido e eu queria colocar uma cartela logo no início que estabelecesse: isso aqui não é um documentário, isso aqui é um filme de ficção que tem atores que interpretam esses personagens. Então isso é a primeira ligeira piscada de olho dizendo: isso aqui é um filme. E as divisões, elas funcionam como quebras de respiração na montagem, e elas também lembram que você está vendo uma obra dividida em capítulos, e agora você vai ver um capítulo que se chama isso, e meio é quase como um trailer também para esse próximo capítulo que a gente vai estar vendo agora. Mas eles são desiguais, eles não fazem muito sentido como divisão, mas eles fazem sentido como respiração. Então veio na montagem isso. Boa noite, Kleber. Meu nome é André. A minha dúvida, assim, o que eu gostaria que você falasse é a respeito da recepção do público e da distribuição de filmes de arte aqui no Brasil. Qual a relação desse tipo de conteúdo com o número de salas em que são estrear? Porque, se não me engano, o Som ao Redor aumentou o número de salas depois da estreia, né? E também porque eu vi uma entrevista com o Wagner Moura, que disse que recentemente ele está estreando agora um filme chamado A Busca, e ele fez uma comparação que esse A Busca ele estaria entre O Som ao Redor, que é um filme de arte, e acho que ele usou De Perna pro Ar como exemplo. Ele está no meio, se você vê uma crescente nesse mercado de filmes de arte. Bom, em primeiro lugar, eu não fiz um filme de arte, e eu não quis fazer um filme desesperadamente comercial. Eu fiz um filme. E aí é que começa a encrenca, porque o mercado ele define papéis para cada filme. E ninguém do mercado tinha visto esse filme durante os meses que ele estava circulando pelo exterior. E ele já era um filme de arte. Então, o filme de arte ele é definido talvez pela recepção que ele tem, pela origem dele, né, Pernambuco, e pelo o tamanho do orçamento que ele tem para ser lançado, né? O filme vira automaticamente um filme de arte. Como também eu não entendo como alguns filmes são instantaneamente um filme comercial quando eu olho o filme e eu não acho que ninguém vai querer ver aquilo. Em alguns casos eu estou certo, mas a maior parte eu estou errado. Então, e aí ele foi lançado com o tamanho do orçamento que a gente tinha, né? Muito bem lançado, um trabalho bem feito com a Vitrine Filmes. Mas ele foi lançado em 13 salas em 4 de janeiro, mas ele vinha já de uma repercussão muito boa e com o tipo de publicidade que dinheiro não compra. E a gente lançou em boas salas no Rio, São Paulo e Recife, e o filme foi muito bem. Então isso começou a chamar a atenção de outras salas em outras cidades, e aí ele foi crescendo, né? Eu acho que ele chegou à terceira semana com 25 ou 26 salas. Só que o que acontece é que nós escolhemos muito bem as salas para lançar o filme, e depois que ele foi bem, os números eram bons, outras salas que não tinham o perfil se interessaram e pediram o filme. Mas não vai dar certo, porque essa sala não tem o perfil. Mas a gente dava, aí não dava certo. Porque o filme não tem... ele não tem o dinheiro para comprar a mídia, que é o que faz as pessoas que não leem internet, jornal, o tipo de repercussão que o filme teve, entender o que é o filme. Então ele terminava entrando no multiplex, sei lá, em Fortaleza, cercado de Hobbit e A Vida de Pi, filmes que marcaram uma presença de mídia muito grande. Então ele entra quase como um órfão que sabe, que filme é esse? O Som ao Redor e tal. E aí não funciona. Mas no circuito onde seria amigável, seria
ele seria bem recebido, ele foi muito bem recebido, ele continua em cartaz, né? Em Curitiba agora ele já vai para a 5ª sala em 7 semanas. Ele fica pulando de uma sala para outra, aqui em São Paulo também. Então, por um lado tem sido sensacional e por outro, se esse mercado só considera um sucesso a partir de R$1 milhão, ele é um grande fracasso, mas para filmes que têm feito 5, 6 mil, 20 mil espectadores, ele é um grande sucesso. Mas é chato, não sei, é um assunto meio aborrecido esse. Mas eu tentei responder da melhor maneira possível. Oi, meu nome é Yumi. Seu nome é? Isso tá funcionando, isso aqui? Ah, não, né? Ah, tá bom. Eu queria dizer que eu achei incrível a forma como você construiu seus personagens, porque eles não cumprem a função social deles. Tipo, os seguranças, eles não cumprem a função social de proteger, e na verdade é uma grande ironia, porque eles trazem mais violência, né? E fica meio nessa coisa da indústria do medo, na indústria da violência, porque não tem nada acontecendo lá naquela vizinhança. E aí os personagens começam a ter alucinações e sonhos violentos. Eu achei incrível, porque a cidade vai crescendo. E eu não sou daqui de São Paulo, eu sinto um pouco isso, porque por mais que a rua esteja pacífica, tranquila, esteja tudo muito bem, eu me sinto muito oprimida, sabe? Pela quantidade de prédio, pela segurança, pela polícia. E eu adorei a parte que a empregada troca de roupa, porque ela assume a personalidade dela. Exatamente. É incrível. Mas o que eu tinha que falar? O que eu queria perguntar como foi? O seu filme é independente, né? Eu queria saber como foi que você conseguiu, como foi conseguir o financiamento e chegar até a realização dele. No Brasil tem vários mecanismos de você conseguir dinheiro em editais federais, estaduais. Nós submetemos para o Ministério da Cultura edital de baixo orçamento. Eles premiaram o filme e o governo de Pernambuco deu um dinheiro e a Petrobras deu um pouquinho mais, e o Festival de Roterdã tem um fundo chamado Hilbert Baus que deu um dinheiro para desenvolver o roteiro e depois para pós-produção. Então os caminhos normais que um realizador no Brasil usa para fazer filme. Você falou filme independente. Sim, eu acho que é independente, mas talvez exista uma definição de cinema independente, aquele que você faz com a câmera que você já tem em casa e o computador que você tem no escritório, sem nenhum dinheiro. Não sei, para mim o Som ao Redor é um filme independente. Eu fiz exatamente o que eu quis. Não tive que responder a ninguém, não fui questionado por ninguém, porque essa cena, isso vai pegar mal. Não, o filme é exatamente... não faça piada com a Veja, nada. Ninguém falou... ninguém falou nada nesse sentido. O filme é exatamente o que eu quis, da duração que o filme pediu, não o que eu quis que o filme tivesse. Se ele fosse um bom filme com 88 minutos, ele seria... E eu tenho quase certeza que se ele tivesse 2 horas e 58, ele também teria. Então esse é o filme que saiu e é o filme... Então eu acho que é um filme independente. Oi, Kleber, eu sou estudante de audiovisual, estou no 1º ano agora. E uma coisa que eu me interessei muito, no caso, acho que no roteiro do filme, foi que, assim, querendo ou não, a gente aprende um roteiro bem formatado, um roteiro bem com tese, antitese, síntese, personagens com objetivos claros, com motivações claras, e isso você acaba excluindo muito no filme, assim, o personagem, pelo menos vários, assim, eu não vejo eles com nenhum objetivo, e ainda assim é extremamente interessante, porque o filme te cativa. Você continua assistindo o filme mesmo que aquele personagem não tem, sei lá, um desenvolvimento, um arco dramático, não sei se posso chamar assim. E eu queria saber, nessa questão do roteiro, pelo que você se pautou, se você simplesmente deu na sua cabeça de escrever isso, se escreveu assim, ou se você foi baseado em algum roteiro que você já conhecia, de outros diretores, de outros roteiristas e etc.
A carroceria original do filme, se você, sei lá, se pensar que é um veículo, um filme, um caminhão, não sei, um ônibus, a carroceria original era, que é uma ideia que eu comecei a perguntar aos meus amigos uns 4 ou 5 anos atrás, o que você acha de ver um filme onde seria um engenho de cana, mas camuflado dentro de uma rua moderna do Recife, da Zona Sul, mas o filme não fala para o espectador que isso é isso, mas se você olhar direitinho tá tudo lá. E essa foi a carroceria inicial do filme, e a partir daí eu fui agregando várias cenas que me pareciam fazer sentido, e elas foram sendo criadas, e na verdade eu acho muito simples. O filme começa e aí tem as fotos, aí apresenta o bairro com várias imagens de vida no bairro, e aí apresenta a primeira personagem que tem problema de insônia por causa do cachorro. Depois de manhã tem esses outros dois aqui que estão acordando nus, e chega a empregada, e o filme vai apresentando cada personagem, e me parecia fazer sentido, e quem lia o roteiro entendia o roteiro e parecia prender a atenção de quem estava lendo. Então eu não sei, eu acho que, bom, a outra coisa que isso pode soar muito presunçoso ou pseudo alguma coisa, mas eu queria que o filme tivesse a lógica da vida, né? Porque nada contra, o cinema clássico ele não tem a lógica da vida, ele tem a lógica do cinema e funciona lindamente. Tem grandes filmes há 100 anos que fazem isso, mas eu queria que quando a gente tivesse com Bia, a gente está travado junto com Bia, acompanhando ela no que ela está fazendo. Você pode ver o que ela está fazendo, não sei, mas dá um pouco de tempo que você vai entender o que ela está fazendo. Ela abre a porta para o entregador de água, o que ela vai fazer? Ela fecha a porta para ficar... Não, se você esperar um pouquinho, você vai entender que na verdade ela está querendo comprar maconha. Então são desenvolvimentos muito graduais que podem talvez gerar uma impaciência em algumas pessoas, mas tipo a briga com a irmã, por exemplo, com a vizinha lá, por que elas brigaram? Não sei. Uma vez eu vi uma briga de duas mulheres na padaria, mas não tinha um post-it me informando embaixo, elas estão brigando porque é uma longa história de... Eu soube 3 dias depois, porque ainda estavam falando dessa briga na padaria, que elas eram irmãs, mas foi muito estranho ver. Inclusive eu fui uma das pessoas que separou as duas. E acontece na sua frente, mas no cinema não. No cinema você já... Algumas pessoas não aceitam aquela cena, né, porque elas precisam da informação. Mas para mim me parecia muito claro, então eu não sei explicar exatamente. Eu escrevi assim e o filme ficou assim. Queria perguntar sobre a direção de atores. Eu achei bastante, bom, registro naturalista total, e me pareceu, não sei, eu quero saber sobre ensaio, por exemplo, se ensaiou muito, como é que foi a construção do diálogo com os atores, se teve liberdade para eles construírem o diálogo na cena e tal. Eu gosto muito dos processos que fazem parte da realização de um filme, mas esse processo de achar essas pessoas que estão no filme foi uma das coisas mais especiais para mim, porque basicamente você está sendo pago para conhecer gente, né? Conversar com pessoas e se interessar por pessoas. Isso foi muito bom. Então é basicamente olhar para alguém, conhecer alguém, gostar da cara da pessoa, gostar do jeito da pessoa
e tentar descobrir e entender que aquela pessoa é inteligente, tem uma inteligência emocional, que entende a vida, que entende a cena. E foi assim que eu escolhi várias pessoas, e muitas delas não eram atores profissionais, eram pessoas interessantes, né? E aí, a partir daí, você começa os ensaios, e nos ensaios é onde você descobre que uma cena é boa, por causa deles, né? E eles reagem pessoalmente à cena, e eles falam de experiências de vida que lembram aquela cena. E isso não tem preço, é uma coisa realmente muito especial. E às vezes você descobre que a cena não é boa, não funciona. Isso aqui é bom escrito, mas isso aqui não funciona falado, encenado, né? Então, os ensaios foram extensos, e principalmente as cenas que a gente achava mais delicadas, né? Por exemplo, o primo indo falar com o primo sobre o roubo do CD. É um confronto aquilo, né? E é difícil você modular aquilo, então muito ensaio. A reunião de condomínio, difícil, porque envolve improviso e texto que precisava ser falado. Mas em termos gerais foram, acho que 5 semanas de um processo indescritível, não tem como, é incrível. Porque é ali que você vai chegando cada vez mais perto do filme que você quer fazer, né? Mas principalmente você achar pessoas incríveis. E eu diria que 95% dessas pessoas são incríveis. Como pessoas, né? Eu já falei em algumas situações como essa que eu acho possível, e a história do cinema também está aí para... Existem histórias que você sabe. Eu acho possível um dia eu trabalhar com um idiota que tem um rosto maravilhoso, incrível, um rosto de cinema, mas isso ainda não aconteceu. Eu não sei se Charles Bronson como pessoa era uma pessoa desagradável, mas eu trabalharia com Charles Bronson, mesmo que ele fosse um idiota. Mas até agora eu achei rostos que me interessaram, e eles vieram com pessoas muito interessantes. O Solho, por exemplo, que faz Francisco, é uma pessoa fascinante, né? E eu poderia ter... Também, às vezes você ouve histórias de diretor que passou 3 meses procurando um ator e viajou o Brasil inteiro. Solha foi o primeiro ator que eu vi dessa idade, com esse perfil, e eu gostei imediatamente dele, e ele fez o filme. Oi, boa noite. Olá. Não, brevemente, só voltando para um campo assim mais sociológico, vamos dizer assim, mas eu vi muitos comentários sobre esse filme, sempre falando sobre um filme sobre classe média, vamos dizer assim, mas e na hora que eu assisti e também de te ouvir falar, parece um filme sobre elite, né? Eu acho que a elite brasileira tem um problema em se assumir como elite. Não sei, faltam obras sobre a elite, sobre esse comportamento da elite. Não sei, faltam obras. E ia te perguntar também, enfim, de como foi, enfim, o seu filme aparentemente teve uma projeção a mais, assim, além de todo esse, dentro dessa divulgação internacional, pela história da lista do New York Times, né? Como é que você se sentiu de a divulgação ter vindo disso, né? Assim, tendo em vista aí que você tem aí pela piadinha com a Veja e tudo assim, então acho que você tem... A coisa do New York Times veio da... Em primeiro lugar, o filme teve a sorte de ser distribuído nos Estados Unidos por uma distribuidora fantástica, que é muito respeitada pelo trabalho de distribuição que ela faz, e ela é uma querida de toda a crítica internacional e da crítica americana. E aí o filme foi lançado nos Estados Unidos, em Nova York, e por sorte, porque isso é sorte, o crítico-chefe do New York Times adorou o filme,
E por mais sorte ainda, no final do ano, porque isso foi em agosto, no final do ano ele incluiu na lista dele no top 10. 2 semanas antes do filme estrear no Brasil. Então, é uma sucessão de fatos positivos para o filme. E é claro que foi especial e foi muito bom. A gente ficou muito feliz e ajudou muito o filme a entrar em cartaz, né? Porque isso se discutiu muito isso. E eu não sei, essa pergunta sobre a classe média ou as elites serem retratadas, é isso? Uhum. Talvez seja, mas o ponto de vista do filme é a classe média, né? Eu sou classe média e eu não sei, eu fiz um filme que eu, como espectador, gostaria de ver, onde situações que eu vivo ou que pessoas que eu conheço vivem estivessem retratadas de uma maneira honesta e aberta e humana e justa. E um aspecto curioso desse tratamento do filme é que nos meus curtas eu nunca retratei outras classes, né? Nesse filme fazia parte da história retratar alguns personagens talvez de classes mais baixas e eu decidi que todas as cenas com eles, talvez exceto uma, seriam resultado da minha própria relação com eles, né? Empregados e flanelinhas e seguranças da rua. Boa parte daquelas cenas elas vinham da minha própria relação com aquela classe, né? Porque o meu maior medo é fazer um filme impreciso e distraidamente preconceituoso, porque eu acho que isso é possível. Eu poderia ter ido para a casa de Clodoaldo numa comunidade pobre, por exemplo, mas eu evitei isso. Eu não queria me colocar na posição de filmar a casa de Clodoaldo numa comunidade pobre. Então a relação que a gente tem no filme com Clodoaldo é sempre na rua e o ponto de vista é da classe média. Mas eu não saberia mais o que dizer sobre essa sua indagação. Eu acho que isso que você falou agora é super interessante, que o filme é muito sobre relação, né? Assim, a minha leitura do filme, e eu acho que isso tem a ver com a pergunta do Daniel, da coisa fora do Brasil, porque eu acho que também não é necessariamente que as pessoas vão entender aquilo como aquele outro, eles até querem falar do Brasil, mas eu acho que o apelo está em que o filme fala de relações, e são relações que são íntimas e ao mesmo tempo que têm alteridade, né? Então é a alteridade na intimidade, não é a alteridade estereotipada vista a partir de fora. São as relações de alteridade como elas acontecem no cotidiano. E isso faz com que o que vale muito para o Recife também ela sinta aqui em São Paulo e alguém em Londres pode sentir. Quer dizer, esse medo, né, as grades, né, a coisa da segurança, o fechamento, o horizonte que se fecha, né, com os prédios que sobem e tal, são processos que estão acontecendo em muitos lugares, né? Se ele não tivesse muito enraizado no Recife, você não visse o mar do Recife, o personagem não fosse nadar ali no lugar onde tem tubarão à noite, né? Não daria certo. Ele é muito enraizado lá, mas por isso mesmo eu acho que ele consegue transcender o local nessa coisa da relação. Você me lembrou, ao longo da carreira do filme teve 2 reações estrangeiras a um momento muito pequeno no filme. Um foi porque antes de sair a crítica em agosto do A.O. Scott no New York Times, teve um texto do Larry Rotter, que é um expert em Brasil, sobre o Brasil, especialista
especialista sobre o Brasil, que escreve para o New York Times e morou no Brasil já. E uma pessoa, num debate num cinema em Londres, perguntou sobre o beijo no pescoço de João. João chega na cozinha e dá um beijo no pescoço de Maria, que é a empregada, que é uma senhora, na verdade, e agarra ela de uma maneira um pouco estranha, que todos nós brasileiros sabemos que é muito difícil descrever isso para um estrangeiro. Por que que esse rapaz chega por trás de uma senhora de 60 anos e dá um beijo e dá uma agarrada e ela sai, menino? Isso eu acho fantástico, você ver a confusão feita por um... O Larry Roth, não é que o Larry Roth achou isso estranho, ele entendeu isso, porque ele morou no Brasil, mas ele citou isso no texto dele. Mas o inglês não, ele estava realmente querendo entender o que é que ele perdeu ali, né? E eu tive muita dificuldade de explicar isso. É só uma lembrança que você falou. Essa coisa brasileira o Sid Clay, que é o filho da Maria, tá dormindo esparramado no sofá quando o João chega e aí João é legal, mas ao mesmo tempo ele está incomodado passa, mas aí ele acorda, aí bota o sapato e João faz uma brincadeira sem graça de tremer ele, e aí João tá tudo certo, vai lá para dentro e o menino imediatamente vai para o lugar onde ele deveria estar, que é a área de serviço, né? Esse é o tipo de detalhe que para um estrangeiro talvez ele perceba, mas eu acho que a gente entende, a gente tem os plugins para entender isso. Tá. Eu vou sair um pouco da sociologia e entrar mais na parte estética, assim, apesar de eu achar que elas são inseparáveis. Mas tem algumas perguntas que estão fazendo assim, uma diferenciação entre o som ao redor com o paradigma clássico do cinema, né? E eu realmente acho que ele tem mais ligação em muitos aspectos com o cinema moderno, assim. E principalmente assim, em relação ao som, né? Que é o protagonista, um dos protagonistas desse filme, né? E no filme inteiro, assim, tem muito som que não está vinculado totalmente àquela imagem que a gente vê, que é o normal, assim, né, no cinema clássico. Você vê alguém dando um passo, você ouve um passo, e é sempre assim. E aqui tem muito som, assim, extra-campo e tal, mas não só, assim. A sequência que mais me impressionou em relação ao som foi a sequência que eles vão visitar o engenho, que tem lá tem uma imagem tem um plano assim uma paisagem, né? Enfim, meio de árvores e tal, e um monte de som que obviamente não está vindo dali. É como se fosse assim, no meu entendimento, é como se fosse alguns acontecimentos que estivessem enterrados ali, você ouve o som deles. Então eu queria saber como é que você fez esse desenho de som, assim, se você tem alguma referência direta em algum autor. Eu queria que você falasse sobre isso. Uma coisa que eu falei, eu tive uma equipe muito boa que trabalhou nesse filme de som, 8 pessoas, e todos foram muito importantes pro filme. Todos foram muito, muito importantes pro filme. E uma coisa que eu falava para eles é que se esse filme passasse no rádio, ele seria muito interessante de você ficar escutando, mesmo que você perdesse o que está acontecendo na cena, porque muitas cenas são visuais, mas que o som fosse interessante o suficiente para você não desligar o rádio e não mudar de estação. E a outra coisa é fazer um segundo filme. Teria o filme e teria um filme só em som. E esse filme seria quase que uma república independente do filme, só que seria em som. Claro, juntando os dois seria melhor, mas se eles se separassem em algum ponto, o som ele poderia resistir sozinho como
como peça sonora, né? Mas eu adoro trabalhar com som. Eu trabalhei com som em todos os meus curtas. O meu curta que eu mais gosto do som é o Vinil Verde. Não sei se vocês já viram, tá na internet, pode ver. E eu não sei, eu tem uma série de nomes que pode parecer nerdice eu começar a citar eles aqui, porque são, na verdade, técnicos de som e eles são muito pouco conhecidos, exceto por quem é maluco por som. Mas tem muitos filmes que tem uma paisagem sonora que chama muito a atenção, né? Não só filmes autorais, como os do David Lynch, mas tem um cara que é um gênio, que é. E se for, por favor, não é que eu estou querendo bajular, mas é um filme que é muito especial, um filme de 1998 chamado Kyrie, O Início do Caos. É daqui? Deborah Waldman. Estudou aqui, né? Eu acho que esse filme saiu daqui. Saiu daqui? Também. Esse filme é um curta que eu vi no Festival de Brasília em 98, eu acho. E eu nunca esqueci esse filme, porque o som desse filme é sensacional. É um filme muito especial. Um filme muito estranho e com um som especial. Então, isso é uma referência para esse filme. Não, é que é só para emendar nessa coisa do som. Não sei, me chamou muita atenção também essa coisa da baixa frequência. Não sei, me lembrou do Eraserhead, né, do David Lynch. Mas tem outros sons também, né? Queria que você falasse mais um pouco de todos esses sons meio que vão te irritando um pouco, né? Parece aquele sonzinho de caminhão dando ré. Uhum. Parece que tem uma festa o tempo todo, tchum, 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 lá naquele terraço, né? Uhum. Que tem, além do cachorro, não é só o cachorro e um tum, 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 tum. E outros sons que você vai assim agregando que vai dando uma, né? De alguma maneira vai te irritando, né? Vai te dando uma oprimida, não sei, vai te dando É opressivo. E um pouco sob o título também, né? Mas é opressivo também estar em casa num domingo, como lá em casa, e a escola que fica a 60 metros de distância está com um afoxé o domingo inteiro, né? E tá com e tem o cachorro latindo, que de fato a gente tem um vizinho que tem o cachorro que late o tempo todo e que ele late de tristeza, na verdade. Ele é abandonado o dia inteiro, ou 2 dias, ele fica latindo e chorando e uivando o dia inteiro. Então, tudo isso é muito opressivo. Mas todos esses são elementos possíveis de entrar no filme. Mas a questão principal é que, já no roteiro, eu não queria usar música dramática para esse filme. Eu não queria ter uma trilha clássica. Nada contra. Existem grandes exemplos de trilha. Bernard Herrmann, para citar apenas um, que é maravilhoso, mas para esse filme eu não queria usar, porque eu achava que o filme era muito de observação, e eu acho mais interessante quando você está observando algo no cinema e não tem música, porque isso, eu não sei, me lembra muito Rififi, o clássico francês do roubo à joalheria, onde tem todo esse assalto quase em silêncio, e você fica olhando e observando o que é que está acontecendo. Então eu não queria música. Só que ao não querer música, eu tinha que trazer uma contrapartida, que seria montar uma edição sonora que seria música, mas não era música, mas que os sons estivessem muito estrategicamente colocados para sempre manter a cena funcionando. Só um exemplo é O Pesadelo da Garota. Todos aqueles tum, tum, tum. Toda vez que pula o portão, o pé bate no chão e cria um som de peso. Então aquilo virou a música daquela sequência. Quando o Clodoaldo está na cozinha de Francisco, esperando o Francisco vir falar com ele e o ajudante, o Fernando, a cobertura
Não, na verdade tem a cobertura é próxima da casa de máquinas, de elevador, então tem esse barulho constante. Tem no quarto dela bem forte também, porque o quarto é, na verdade, junto da casa de máquina. Então são essas inserções que substituem, entre aspas, música, a ausência de música. Então essa montagem ela termina sendo orgânica e ao mesmo tempo estratégica também. Então, cada um viu por uma perspectiva diferente, né? E eu estou vendo agora no momento pela minha perspectiva. Uhum. Então, o que percebi no filme foi que, no caso esqueci o nome dela, daquela que toda hora ficava perturbada pelo cachorro. Bia. Isso, a Bia, né? Então, é bem algo que é do cotidiano da gente, né? Tipo, parece que está enlouquecendo ela, né? Porque uma hora é o cachorro, outra hora é o marido, outra hora é os vizinhos, né? E também tem o caso que fala da elite, que ele está falando, ou classe média que você estava querendo colocar. Mas o que eu percebi foi, como qualquer um, né, querendo dar uma melhor educação para seus filhos, né, querendo um marido que trabalha o dia inteiro e fica fora, né, a ausência e tal. E a criança que não quer aprender japonês, enfim, mas é que ela quer uma educação melhor para eles. Mas a parte que mais que eu achei mais interessante foi o final do filme mesmo, né, que acabou trazendo né, fez essa costura do cara, que na verdade ele não estava só ali como segurança, ele tinha um objetivo para chegar, né, que era ter esse cara e esclarecer, né, qual era realmente o motivo que ele estava, que levou, né, porque vamos dizer, foi uma coisa bem emocionante no final, assim, né, você percebeu o rosto, né, deu bem isso. Então, mas o que eu senti falta foi que ficou aquele gosto, né, por que não colocou isso a mais, né? Mas esse lance e esclareceu melhor esse assunto, né? Ficou aquela coisa da cerca que matou e tal, e desde o começo ele estava buscando esse objetivo, para no final era uma vingança, era só uma vingança ou esclarecer somente isso. Ficou meio assim, quando os dois se levantou, afinal, o que ia acontecer, afinal, né? Ia matar o cara? Não? Então ficou com aquele gostinho de quero mais. Eu acho que cada um reage de maneiras bem diferentes. Acho que filmes eles emitem sinais e você às vezes você está na frequência, é um pouco como Bia, né? Bia parece a única da casa que sintoniza a frequência do cachorro, né? Porque as crianças e o marido o cachorro latindo. Na verdade, E ela não, ela está enlouquecendo. Estressada. Oi? Porque ela, na verdade, é a mais estressada ali. Ela tenta se controlar a todo momento, porque as pessoas, de alguma forma, tá perturbando ela. É a vizinha que, naquele momento, eu achei, nossa, que mulher louca, né? Porque invejosa, olhou pela TV, daqui a pouquinho já começou a esfaquear a mulher. Que ela falou assim, pô, me atacou novamente, né? Aí, daqui a pouquinho, é o marido roncando, o cachorro latindo, as pessoas por fora, né? E ela nessa vida, nesse cotidiano, e querendo a melhor educação pro filho, e parece que todo mundo tava querendo meio que enlouquecer ela, de alguma forma ali. Às vezes a gente acha que a vida tá querendo enlouquecer a gente. Então, exatamente. É um pouco isso. Mas sobre o final, que eu tava... A coisa da sintonia, né? Me pareceu o final correto, porque... eu não sei, quando eu estava na montagem, eu gostei desse final, quando eu cheguei. E, na verdade, o final da família congelada de terror no final, congelada de medo no final, congelada quando estoura uma das bombas lá, isso já estava no roteiro. Mas uma coisa está no roteiro, outra coisa é você chegar a esse final de fato no filme, na montagem e na realidade do filme, né? Só que quando eu cheguei lá, eu disse, eu acho que isso é um bom final, porque é como se o filme eu deixasse em suspenso uma nota no final do filme e é como se ela reverberasse, só que eu entendo que isso acontece com um número X de espectadores na sala e o outro número talvez não entenda, não goste, é uma questão estética mesmo. Eu pessoalmente gosto e para minha sorte muita gente gosta desse final, mas tem muita gente que se sente roubado no final, ou se sente insatisfeito, incompleto, mas infelizmente ou felizmente faz parte do processo, eu acho. Acaba mais, o que
me surpreendeu mesmo no final foi isso, que eu achei essa parte mais interessante. Uhum. Vou falar de todo o filme, a parte mais interessante foi essa. Uhum. Foi ver o rosto deles naquele momento, conversando, e aquela pequena parte que deu uma esclarecida, o objetivo deles no final. Uhum. O que era, né? Mas ficou aquela coisa, e aí, né? Será que não seria mais interessante? Ficou aquela coisa, se essa história prolongasse, essa parte dramática, sei lá, ficou essa vontade. A minha suspeita é que não funcionaria, mas sou eu. Eu quem fez esse final, então. Eu nem percebi isso, nem percebi o som. A sequência final, ela, a sequência do diálogo dos amigos, ela é carregada pela montagem e o som para a próxima sequência, então ela continua, na verdade. Só que num outro cenário, em outras imagens e com o mesmo som. Eu não quero arriscar começar a teorizar, porque eu acho que é chato, mas é uma questão orgânica. Ou você sente ou você não sente. É uma coisa... Vai muito o que eu falei. Cada um tem uma perspectiva de ver o filme, né? Sim. De perceber ele, né? E eu vi que várias pessoas comentando foi exatamente isso. Uhum. Da sua perspectiva, como achou. Opa. Eu tenho reparado que o seu filme caiu nos braços assim de uma crítica mais à esquerda, assim, né? E eu achei isso uma coisa bem interessante. Eu não sei se você chegou a ver uma crítica que saiu na Carta Capital da Joana Vasconcelos. Ela é uma historiadora, eu conheço ela pessoalmente, ela se formou aqui na FEFELESH, está na Unicamp agora. Naturalmente ela é marxista, né? É difícil sair um bacharel de lá que não sei. Mas todos que eu conheci lá. Mas, enfim. Isso eu vi de outras pessoas também, que eu vejo que tem um posicionamento mais à esquerda. Eu queria saber o que você acha desse caráter que o filme acabou assumindo, né? De estar mais no gosto de acabar, sei lá, se ele tem... imagino que você não teve essa intenção explícita de vou fazer um filme... Virar um estandarte? Mas eu realmente acho que esse fenômeno acontece. Assim, acabou caindo nas graças de uma crítica de esquerda mais do que... Eu me sinto mais à vontade caindo nas graças da esquerda do que caindo nas graças da direita. Eu lembro de uma história do Scorsese que, quando ele lançou Taxi Driver nos cinemas de Nova York, ele foi, né, numa projeção e ficou totalmente horrorizado quando o Travis entra no bordel no final e mata todo mundo e a plateia urrava de prazer e é isso mesmo, e não era a intenção dele, né? E eu não tive essa sensação, não tive essa experiência com o som ao redor. Mas eu acho que se fossem me colocar pessoalmente num escaninho de direita e esquerda, talvez eu acabasse no escaninho da esquerda. Embora eu não me considere um ativista de nada, assim. Eu faço um filme e tenho uma visão de mundo e minha relação com as coisas termina me colocando do lado da esquerda, porque, convenhamos, é praticamente impossível ser de direita, né? Então não é uma coisa... quando você faz um filme, ele começa a ser adotado por vários tipos de gente, né? E às vezes é ligeiramente constrangedor ver um certo tipo de pessoa adotando seu filme, mas você não vai falar nada também. Mas em termos gerais, nessa discussão política, saiu acho que um texto não sei se é Caros Amigos, que me pareceu um texto bem político sobre o filme, mas não me incomoda, não. Eu acho que eu ficaria incomodado se o filme tivesse uma leitura possível e desagradável de direita. Talvez eu
tivesse um pouco essa sensação do Scorsese, de botar a mão na cabeça e ver as pessoas urrando com um banho de sangue do ex-combatente do Vietnã que acaba com todo mundo. Eu não sei, é uma coisa que sempre me fascinou na história do Taxi Driver, esse incidente que ele descreve em 76. Mas não aconteceu com o meu filme. Eu assisti esse filme, né, essa é a segunda vez, e eu tô com algumas impressões, assim, gostaria de te ouvir falar a respeito, desde a primeira vez que eu vi. Uma é quando você começou a falar sobre a carroceria, né, do filme inicial, assim, e eu queria te ouvir mais um pouquinho, né, que desde a primeira vez que eu assisti, parece que é muito... existe uma relação muito grande, parece uma intenção, assim, de releitura do livro Casagrande Senzala, né, do Gilberto Freire. E pensando bem, o livro nem é tão antigo assim, né? Tem uns 70 anos por aí. E aí, quando a mocinha falou que nenhum dos personagens estão cumprindo a função social deles, eu achei muito curioso, porque de alguma maneira estão, né, cumprindo a função social. Em alguma medida foge dessa função e outras está ali plenamente cumprindo. Se considerar que é uma atualização, né, de algumas funções da Casa Grande, né? E eu acho que isso fica bastante evidente no que as mulheres representam nesse filme. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei com um certo incômodo, muito referente a questões de gênero, né? Porque as mulheres da classe média, das classes mais baixas, de alguma maneira eram muito erotizadas, enquanto a mocinha esqueci o nome dela, a mocinha... Sofia. A Sofia. Ela tinha muito pouca tensão erótica ali, às vezes ela era nada erótica, né? E de alguma maneira eu ficava lembrando, né, das funções para cada tipo de mulher que a Casa Grande possibilitava, né, ou trazia. As negras para trabalhar, a mulata para fornicar e a branca para casar. E no final das contas, essa menina se revelou não tão boa assim para o casamento. Queria te ouvir sobre isso. E queria te ouvir também, assim, porque eu fiquei muito... Eu lembrei de alguns filmes enquanto assisti o seu filme. E um deles foi o Quanto Vale ou É por Quilo. Porque enquanto o Quanto Vale ou É por Quilo indicava o passado escravocrata, né, como eu diria, o passado escravocrata assim, um clímax, né? De repente você tem uma tensão e ela se realiza ao rememorar um passado escravocrata. No seu existe às vezes uma ameaça sempre no ar, o medo que já foi discutido aqui, mas de alguma maneira a ameaça não se efetiva, né? E às vezes há uma certa sugestão de um passado escravocrata em Recife. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa relação entre o anticlímax e a sugestão de um passado escravocrata. E outra coisa também que... Não, só é a última para fechar. E um pouquinho sobre, que você dissesse sobre o final do filme, né? Porque na primeira vez que eu assisti, eu fiquei, de alguma maneira, pensando muito na relação do Clodoaldo com a Luciene, e fiquei pensando um pouquinho na Estrada Perdida do David Lynch, e também pelo fato do cinema de portaria, né, do cinema da câmera de vigilância, que tem, né, lembrei muito daquele cinematógrafo lá do Estrada Perdida, mas também em função daquela relação, né, do mafioso com o mecânico e a namorada bonita do mafioso. De repente, não sei, fiquei pensando e fiquei super surpreendida com aquele desfecho do filme, porque de alguma maneira eu pensei que o seu Francisco viria prestar conta, queria esclarecimentos com o Clodoaldo, mas em função da Luciene, aí de repente existe aquela outra história. E aí eu queria te ouvir mais sobre isso. Eu não sei nem por onde começar agora. Essa é a primeira preocupação relacionada às mulheres no filme. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que Sofia tem vida sexual,
a primeira cena dela, ela tá mantendo relações sexuais com o João e me parece uma boa transa. Depois, Bia tem sexualidade, né? Ela é casada, ela se masturba. E Luciene, ela é uma mulher sensual, como eu acho que Sofia e Bia são sensuais também. E melhor ainda, Clodoaldo é o chefe, né? É o cara carismático e é o chefe. Só que quando eles vão para casa, é ela que toma as rédeas de tudo que acontece naquela casa. E ele vai atrás dela como um cachorrinho, né? Ela é uma mulher forte, eu acho. E você percebe que ela é forte quando ela deixa de ser um androide, sobe pro quarto dela e vira uma mulher, né? Piriguete e o pessoal a minha equipe e a figurinista me garantiram que aquela roupa é realista, porque não me parecia ser a roupa correta para ela naquele momento, mas eles me mostraram e provaram que aquela roupa era adequada e era o que ela usaria. E eu fiquei bem surpreso com isso. Eu não sabia que aquela seria uma roupa, mas ela estava indo se encontrar com um caso dela, com o namorado dela, com o amante dela. Então, eu nunca enxerguei nenhum problema nesse sentido da representação das mulheres, porque... E como você bem lembrou, Sofia, que é para casar, não é. A relação acaba como acabam tantas relações e eu acho até que ela que acabou, né? E aí eu não lembro. O quanto vale. Eu gosto do Cronicamente Inviável. Eu acho o Sérgio Bianchi um personagem e um realizador muito interessante. Eu conheço ele, já conversei com ele várias vezes. Muita gente acredita que é difícil conversar com ele, mas eu já consegui. Mas eu não gosto do Quanto Vale o É por Quilo, porque eu acho que tudo é apresentado com uma mão de 500 quilos, assim. Tudo é apontado, sabe, de uma maneira muito revoltada e raivosa e aí eu não gosto. O filme, na verdade, eu defendi muito Cronicamente Inviável e várias pessoas que eu respeito atacaram o filme. Mas quando saiu Quanto Vale, é isso. Eu não consegui dar razão nenhuma ao filme, embora tudo que o filme fala seja fato e verdade. Não há o que questionar do ponto de vista histórico, mas é uma raiva que para mim não funciona, me deixa fora da história e parece que eu estou numa reunião de DCE da faculdade, assim. Mas é uma questão pessoal minha. E a outra eu não sei, eu esqueci o que você falou. Não, eu adoro Estrada Perdida, mas eu não... Na verdade eu fiz eu acho que esse final, não que eu queira explicar nada, mas eu acho que é um pouco sobre o peso da história, né? A importância da história e na verdade tem um cartoon de um americano que eu adoro, Larson. Não sei se vocês conhecem, que é um cara genial que fez cartoons para jornais nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos. E tem um cartoon dele que eu nunca esqueci e que eu espero que eu não diminua o final do meu filme, mas eu acho genial. O cartoon é muito engraçado e de alguma forma eu lembrei muito desse cartoon quando eu escrevi o final. Que não foi planejado o final. O final veio durante a escrita do roteiro. O cartoon é o seguinte, é um homem
velho chegando em casa à noite, abrindo a porta de casa, e do lado da casa tem um beco escuro, e na penumbra tem um elefante com sobretudo e um chapéu na penumbra, assim, e ele, sem olhar para o cara que está chegando em casa, esse homem velho, ele diz assim: lembra de mim? Quênia, 1947. Eu acho que eu não conseguia parar de lembrar desse cartoon quando eu escrevi o final do filme. Sim. Sobre essa questão do tempo, sem entrar nas questões relacionadas com uma bibliografia que tem sempre sido citada, né, nos comentários ao filme, o que é nítido na estrutura dele mesmo é essa superposição de experiências que algumas delas carregam de maneira mais explícita esse peso do passado, né, e que no final o retorno do reprimido se põe na frente do Francisco, não é? E outras que se estabelecem através daquele, vamos dizer assim, de um entrelaçado de experiências mais pontualizadas, não é? E que fazem com que o filme tenha uma grande virtude, que é não ter pressa. Não é? Quer dizer, as situações de confronto, que estão definidas basicamente pelo diálogo e os rostos campo contra campo, sempre se sucede um comentário, ou a câmera se movimenta para mostrar algum observador que tem um olhar curioso, como os meninos na casa da Bia, ou outras situações parecidas, ou tem sempre um plano a mais, né, que estabelece uma temporalidade que vai se constituindo de maneira que, embora exista essa relação presente-passado o tempo todo, né, inclusive naquela hora que o pai do João observa aquilo que se supõe ser a rua há décadas atrás, não é? Quer dizer, essa ideia da especulação imobiliária e que já no presente tem várias convivências de tempos ali, não é? Quer dizer, essa superposição de temporalidades que está no presente, né, eu acho uma coisa que está extraordinariamente trabalhada no filme, que faz com que um senso de historicidade seja muito bem quisto pela esquerda. Quer dizer, a crítica de esquerda pega por aqui, né, por esse aspecto do peso do passado e da sobrevivência de determinadas relações, né, digamos, classicamente trabalhadas na zona rural, nessa cidade moderna, urbana, contemporânea, né? E acho que essa convivência entre essa temporalidade que não tem pressa de estabelecer uma trama, com uma trama que efetivamente acaba se confirmando, não é? Está muito bem trabalhada na maneira como você constrói essa superposição de temporalidades e dá conotações políticas sem precisar, como você citou aí, o caso do filme do Bianchi, desse segundo filme do Bianchi, que exatamente a minha posição é cronicamente viável, muito bom, o quanto vale vai por quilo, problemas, e gosto de novo dos Inquilinos, que eu acho um grande filme. Sim, na verdade, que também tem a relação com essa ideia da ameaça. Sim, sim. Só que lá está trabalhada em outras circunstâncias. Mas essa ideia da ameaça constante, desse clima de medo, né, tá muito bem trabalhado ali. Ele e a Bia Bracha conseguiram resolver bem essa questão de um comentário de caráter, digamos, social, sem pesar a mão, sem ser filme de tese, né? E eu quis fazer esse comentário aqui em função dessa presença, até da questão do engenho, porque você começa com um prólogo que até antecede o primeiro capítulo, né, que trabalha essa questão dessas imagens do campo. E depois, na terceira parte, que eles vão fazer
a visita, né? E que vão estabelecer uma relação direta com a questão. E outro aspecto que superpõe temporalidades é os acenos para filme de gênero, né? Que são licenças que são muito fortes, o negócio da cachoeira, que de repente fica a cor vermelha, é completamente fora de uma expectativa de um realismo, e eu acho que isso tudo se encaixa na medida em que essa temporalidade do filme, eu acho que é um ponto de extremo controle. Em cada situação de cena, aquele plano a mais, aquele olhar a mais, aquele escoar que não permite dividir em capítulo, embora exista também a divisão 1, 2, 3 nos letreiros. Né? E tem também, eu acho que um evitar determinado tipo de buscar uma homogeneidade estilística que levasse à recusa de uma quantidade enorme de recursos do cinema clássico que estão lá, sem que seja um filme clássico na sua temporalidade, sem que seja um filme clássico na sua trilha sonora, etc, etc. Né? E eu queria que você comentasse um pouco mais essa relação passado-presente, como acho que é um dado fundamental do filme, da maneira como está trabalhado e sem ter aquela estrutura de trama no sentido mais clássico, mas não há descartando. Né? Durante a escrita do roteiro, eu comecei a perceber que um sentido de arqueologia estava entrando no filme. Arqueologia não só de algo que você cava e acha enterrado na terra, mas uma arqueologia sentimental, né? Uma arqueologia, por exemplo, o Anco, na verdade é o tio do João, ele fala de uma mulher que ele conheceu em 1981, arqueologia. Sofia volta para essa rua depois de ter morado lá quando era criança, quando perdeu a mãe. Ela volta para a rua para... Talvez ela sinta uma atração de voltar para essa rua, e João é interessante, arqueologia. A ida ao engenho da família é uma viagem de arqueologia, na verdade. Eu li algumas críticas, inclusive bem positivas ao filme, mas que tinham ressalvas à visita, por exemplo, ao cinema, né? Que achavam que era uma viagem cinéfila gratuita, mas não é, na verdade. As comunidades engenhos de cana eram comunidades completas, né? Tinham correio, centro médico, cinema, escola e a própria usina de processamento. Então o cinema faz parte daquela comunidade. E cinemas, para mim, além de serem estruturas fascinantes, eu tenho um particular interesse por cinemas antigos, por ruínas. Eu passo horas conversando com o João Luiz Vieira sobre isso. A gente é alma gêmea nesse sentido de salas de cinema, né? Então, para mim, fazia total sentido eles entrarem naquela ruína e ainda ouvirem os fantasmas de filmes passados, né? Isso é arqueologia. E toda a sequência do engenho, na verdade, ela é repetida quando Sofia acompanha João na sequência do engenho e João acompanha Sofia na visita à casa dela, que é a arqueologia pessoal dela, ao ponto de achar traços físicos da presença dela na casa, das estrelinhas coladas no teto, e que já foram pintadas por cima, ninguém nem teve o trabalho de raspar. Então, todos esses elementos que eu considero arqueologia e que existem dentro dos personagens, como quando o tio cruza a rua e tem uma visão, e a rua 40 anos antes, ou 40, nas minhas contas, 40 anos antes, início dos anos 70. Aquilo está dentro dele. E aí você tem os seguranças, onde ele, para se conhecer naquela primeira noite, é quase como se fosse uma conversa em volta da fogueira, né, de crianças. Conta a tua história. E aí um perdeu Aí também vem a arqueologia sentimental deles. Um perdeu a irmã tragicamente, né? O outro perdeu o olho. E o único que não fala nada sobre ele mesmo, inclusive tem um plano onde é um plano aberto, o filme é scope. Os dois estão embaixo da tenda
E o Clodoaldo, que não quer falar e não vai falar, ele está fora da tenda. Né? Então, ali ele não vai falar nada, mas ele tem toda uma arqueologia sentimental que ele está guardando, claro, para o grande final. Mas isso, aí o passado vem à tona e tem um impacto no presente, que é uma coisa que eu acho que no Brasil, principalmente esse Brasil novo rico, a gente está vivendo um momento de novo riquismo no Brasil, né? Que é achar que é bola para frente, é o futuro e o presente é que importa, mas as pessoas esquecem que o passado explica tudo isso que a gente está vivendo hoje aqui, né? Isso é a coisa mais óbvia do mundo, mas no Brasil, o Brasil é um país onde museu tem uma conotação pejorativa, né? As pessoas falam, não, isso é coisa para museu. Sim, mas museu é um lugar legal. Não, sim, mas é só a maneira de falar. Isso para mim sempre me chama a atenção no nosso linguajar, na maneira que a gente fala e que as pessoas falam. Então eu fiz um filme meio que encharcado de passado, mas o truque era não fazer uma coisa piegas, mas sabe, é o que é. O passado é isso e o passado é lindo. O passado é lindo e o passado é feio também. Então, eu acho que todas essas ideias, elas fazem parte do filme. É um filme sobre o passado, né? Brutalmente, inclusive, né? Isso que você está falando, isso foi discutido com os atores e com Nicolas Allais, que é o belga que fez a gravação de som. Quando eles visitam... Isso talvez não fique claro para muita gente, mas a casa grande do engenho da família, embaixo, na verdade, é onde era a senzala, né? Aquela casa é de 1847 e aquilo era a senzala. E aí eles visitam embaixo da senzala. Quando eles estão lá embaixo, o avô está andando em cima. Então tem aquele som, a gente acho que levou 1 hora para gravar exaustivamente aquele som, aquele peso na madeira que soa muito bem quando o filme passa. Eu adoro aquele som. Mas aquilo é como se fosse em cima de mim tem o passado, né? Que eu acho que aí vira uma imagem espetacular que é uma boa imagem, mas ela beira quase o passado do ponto, que é a cachoeira que se transforma no sangue, né? Que aquilo é passado, bom, pra mim, né? Eu não tô querendo direcionar muita coisa, mas pode ser sangue apenas, ou pode ser teste para daltônico, não sei, pode ser qualquer coisa, mas pra mim é o passado, mas não falem pra ninguém. Tudo bem, Kleber? Oi. Bom, queria te provocar um pouco para tentar saber quem que é esse diretor que conseguiu fazer um filme autoral, né? Um filme autoral que a crítica elogia e que tem público. Porque no Brasil, a ponto de ser confundido com ou elogio ou não com filme de arte. Para mim, o crítico que eu leio há muito tempo, que eu fico pensando quem que escrevia aquelas críticas maravilhosas de cinema. Nesse sentido mesmo, do cinema autoral, né? Me parece que nesse novo cinema, essa retomada do cinema, afinal o ciclo é de novíssimos, ficou reservado, não sei por qual razão, ou se reservou de alguns filmes do Nordeste, sobretudo do Recife, uma quentura fria, digamos assim, um niilismo, assim, um anticlímax, né? E que seu filme, nesse sentido, para mim, colabora nesse sentido, vai na mesma direção. Eu queria que você comentasse se você sente isso, porque agora me parece que o grande elogio é dizer é um cinema autoral, né?
a primeira vez que eu vi o filme, mas eu vim munido de leituras, né? E a crítica mais interessante que eu vi tentava dizer isso, um filme ícone, né? Mas a gente sabe, com o passar do tempo, o que faz aquele filme ressoar e permanecer é a relação dele com os outros, né? Nesse sentido que eu queria insistir, se você vê esses anticlímax, né, que o filme traz muito, que foi falado aqui de várias formas, os personagens não realizam, deixa aberto, mas que, olhando agora em retrospectiva, ou seja, do final, vou falar mais uma vez, já foi dito várias vezes, mas esse final, quer dizer, tem uma vingança ali, né? Quer dizer, que se a gente volta, boa parte do filme está direcionada para aquilo. Faz aquilo no Brasil, digamos. Aquilo não vai nada pejorativo. Realiza esteticamente algo difícil de fazer, inclusive. Mas queria te perguntar se essa crítica não está elogiando mais isso. Assim, agora a gente tem a nossa estética. O nosso Lucrécio. Que eu poderia dizer, né? O nosso, já que essa sociedade não tem sentido, agora a gente tem o nosso filme que diz que não tem sentido mesmo, né? Mas a vingança, para mim, dá todo um sentido que... Por favor. O que você quiser, claro, porque eu compliquei. A negação de uma conclusão. É mais uma vez aquela coisa, ou você entra ou você não entra. Eu acho que às vezes quando eu ouço você falar é como se você achasse que a vingança ela tira o valor sério do filme. Na verdade, eu não parti para fazer, como eu falei antes, eu não parti para fazer um filme de arte e eu não parti para fazer um filme sério, eu parti para fazer um filme. E durante a escrita do roteiro, quando eu falei em Curitiba agora nessa oficina que eu dei, uma coisa que surgiu e que eu não tinha falado antes é que eu escrevi o filme como quem lê um livro, né? Eu tinha carroceria, como eu falei antes, e esses elementos externos foram se agregando durante a escrita do roteiro. E quando eu fui chegando na parte final, aí veio esse elemento da vingança. E eu gostei muito porque o Brasil é um país de vinganças, né? O Brasil é um país de conflitos de terra. O Brasil existem áreas do Brasil que todo mundo sabe que não tem lei, principalmente na região norte. E relacionado a... Bom, eu sei, é claro, Recife, São Paulo, sim, mas oficialmente onde não tem lei é a região norte, onde você pode matar uma pessoa e tá tudo certo. Como em São Paulo, inclusive. Mas eu achei que tudo isso faria sentido. E aí, quando eu entendi que a trama cinematográfica iria para esse lado, aí eu voltei para o roteiro. Onde é que eu posso talvez insinuar alguma coisa, assim como quem quer, assim como quem não quer querendo? E aí tem algumas deixas de linguagem que colocam o filme quase no campo do western. Por exemplo, a chegada do irmão de motocicleta com o Clodoaldo, que é filmada num longo plano e eles poderiam estar chegando de cavalo ali. E ele fica de costa e coloca uma jaqueta de xerife, mas não é xerife, é segurança. E a segunda aparição dele, ele não fala nada, mas é um zoom direto no rosto dele. Meio Sérgio Leone, mas soa muito mal falar Sérgio Leone, porque Sérgio Leone não é que eu tô, mas alguma coisa do cinema italiano e claro, o diálogo final é completamente o Barão do Gado com os dois cowboys então tudo isso para mim faz sentido e faz sentido também dentro de um contexto de Brasil, né? O Brasil muitas vezes é um bang bang, né? Então, pra mim, isso nunca foi uma questão. E o final, pra mim, não é um anticlímax. Eu queria que o final do filme fosse uhul, sabe? E pra algumas pessoas e pra mim também, mas pra outras é tipo, hã? Acabou?
Mas isso vai no que eu falei antes, da sintonia de cada um com a onda que o filme emite, né? Eu entendo e respeito, e você achou que era um anticlímax e a coisa da vingança meio que... Mas o Brasil, eu acho que faz sentido do ponto de vista de Brasil e faz sentido como filme-filme. E esse pra mim é um filme-filme. É uma expressão que eu acho que Tarantino usa. Meus filmes são filme-filme, né? E eu gosto desse aspecto. Esse é o filme de cinema. Só que o Som ao Redor é um filme de cinema, mas que você reconhece muita coisa da sua realidade. Então, talvez seja essa a tensão entre esses dois elementos que expliquem um pouco da repercussão do filme. Eu falei muitas vezes, eu falei pela primeira vez na entrevista da Cinética, que é muito boa, que saiu durante a montagem do filme. Eu, no roteiro, via que muitos aspectos do filme eram realismo social, né? Que significa... Realismo social é aquele filme onde na pia tem, de fato, um monte de prato sujo e onde o personagem está sem maquiagem e está suado aqui, em linhas bem grotescas. Realismo social seria isso, e o filme tem muitas cenas assim. Mas aí eu não me interessaria de filmar isso com a câmera trôpega na mão para ser bem real, sabe? Porque aí você está carregando em cima do que já está pesado, né? Então eu iria ao contrário, eu iria filmar de maneira bem clássica, em cinemascope, com planos na melhor das hipóteses, bem construídos. E aí criaria uma tensão, e eu acho que essa tensão terminou realmente funcionando no filme. O filme vai assim e tem outra coisa indo assim, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Sério? É meia-noite. Quer fazer a última? Se você considerar a última. Claro. Então tem uma relação com a questão agora. Você falou da tensão, né, dos confrontos inicialmente e dessa coisa da sociedade do medo. E algumas cenas, para mim, eu acho que são bastante interessantes nesse sentido. E aquela em particular da rua, do rádio comunicadores, ela para mim era muito hilária e de certa forma sintetiza, não sei se realmente é isso, porque você tem que eleger um inimigo, e a Bia elege o inimigo dela, que é a vizinha do cachorro, a cachorra da vizinha, né? E o personagem, o Francisco, também resgata isso, né, na cena final ali, enfim. Não sei se tem algum fio comum aí nessa cena do rádio comunicador, porque ela é bizarra, né? O argentino? Do Hermano. Um ali na esquina, o outro aqui, ele naquele clima de guerra, como se fosse o... O que me interessa naquela cena, que é uma coisa que eu vejo na minha vizinhança, que nada acontece naquela cena. Não acontece nada. Mas eles agem como se eles estivessem em Missão Impossível. Eles estão querendo se fazer úteis. É como o Flanelinha no Recife, que você está chegando junto do carro e o cara já vai chegando e abre a porta para você, mas eu não preciso. É o trabalho que não é necessário, mas que ele faz parte da sociedade, né? Aí ele abre a porta para você. Não, tudo bem, obrigado. Aí ele fecha a porta para você. Aí ele pega a flanela e passa assim no carro. E aí você vai e dá um ou dois ou 5 reais. E aí você entra desempenha um papel que... Mas é completamente absurdo, porque eu não maltrato Flanelinha. Às vezes eu fico um pouco irritado, mas eu nunca maltrato Flanelinha, porque ele, sei lá, é uma curiosidade da sociedade brasileira. Às vezes eu recebo amigos de fora e eu tenho que explicar o que é. Qual é desse cara? O que ele está fazendo aí? Não, deixa pra lá. Não dá pra explicar o que é um flanelinha. E não dá pra explicar o que são esses seguranças na minha rua, né? E eles tentam se fazer úteis o tempo todo. E sabe o que eles fazem? Aí eles vêm, você chega à noite. Ô, doutor, o senhor soube o que aconteceu ali ontem à noite ali na... Aí ele começa a contar todo o terror que é importante pra ele reforçar a presença dele ali. Às vezes aconteceu você soube, a mulher foi... botaram a arma na cabeça dela e levaram o carro dela.
Só que ele precisa falar para você achar que ele é mais importante do que ele é. Então a sequência é sobre isso. Não acontece nada ali, mas é uma operação de guerra para nada, né? Para ajudar o cara a voltar pro Camille Claudel, o prédio, né? Então é isso. A sequência é essa. Muito obrigado vocês. Muito obrigado.